O agronegócio enfrenta um aumento expressivo dos pedidos de recuperação judicial. A gente já falou sobre isso aqui. É um ano terrível esse que está terminando. Só no terceiro trimestre a alta foi de quase 150% na comparação com o mesmo período do ano passado. E o seguro rural, ó, pequenininho, né? Para explicar esse movimento, nós vamos conversar agora ao vivo com o advogado tributarista, o Leonardo Hösler, que já está aqui do meu lado. Leonardo, bom dia. Seja bem-vindo, já aproveitando e desejando para você feliz 2026 e para o nosso produtor rural, que ele consiga sair dessas dívidas, né? Coisa difícil. Muito bom dia, meu amigo Valteno, bom dia a toda a nossa equipe, a todos os nossos telespectadores. Realmente, assim, as notícias, né, que vêm em relação a esse tema não são muito boas, né? E isso acende um alerta importante para quem vive o agro na prática, né? Porque existe um dado que ele não combina com a imagem do setor, né? E que muita gente enxerga isso de longe, né? O Brasil colheu safra recorde de grãos e puxou nesse último trimestre a economia num acumulado de quase 12%, conforme dados aí divulgados a partir do IBGE. Mas mesmo assim, Valteno, os pedidos de recuperação judicial explodiram. Se analisarmos o terceiro trimestre de 2025, o número de pedidos somou 628, né, um volume grande, né, histórico, com essa alta de quase 150% contra a avaliação do mesmo trimestre do ano anterior, né? E tem outro dado que mostra que não é um pico isolado, né? Em relação ao trimestre imediatamente anterior, houve um aumento de também quase 12% em relação, né? E aqui, né, na coluna, aqui no AgroMais, ao longo de 2025, nós já vínhamos dizendo que o risco estava aumentando mesmo com a safra cheia, né? Mas por quê, né? Porque safra recorde não é sinônimo de caixa automático, né? Muita gente colhe bem, mas vê janela ruim. Trava preço tarde, carrega custo financeiro alto e fica exposto aos juros, né? E somado isso ainda a insumos que apertam margens em vários momentos, frustrações localizadas por climas em regiões específicas, alongamentos mais feitos, enfim, todos aqueles problemas que diariamente mencionamos aqui, né? E o resultado, ele é simples de entender, né? A fazenda produz, mas o caixa não fecha no dia do vencimento. E aí, quando a conta não fecha, surge a tentação da recuperação judicial como um atalho. E aí que mora o perigo para 2026. A recuperação judicial, em tese, ela existe para preservar a atividade viável e organizar dívida com transparência e regras. Mas aí, quando isso vira a primeira opção, e não é só do setor do agro, tá? O agro está aqui em destaque, mas muita gente utilizou isso como ferramenta de gestão, porque quando isso vira a primeira opção, o efeito colateral é pesado para o setor inteiro. O crédito encarece, as garantias ficam mais agressivas, o banco fica mais defensivo, a cooperativa endurece, o mercado de capitais recua e quem paga essa conta é o produtor, que sempre honrou e sempre buscou honrar, mas precisa de financiamento para plantar. E esse ciclo é o tipo de coisa que contamina o agro como cadeia, porque trava esses investimentos, trava a compra de máquinas, trava a tecnologia. O próprio Serasa mostra como o problema é amplo e não está restrito a uma figura única, porque nesse terceiro trimestre de 2025 foram 255 pedidos de produtores pessoas físicas e 242 de produtores pessoas jurídicas, além de 131 pedidos de empresas ligadas ao agronegócio. Então, isso revela que a pressão não está só na ponta do produtor. Então, ela tem atravessado também operações estruturadas, fornecedores e, inclusive, elos industriais. E, assim, o que fazer de forma prática, aqui sem romantismo, sem pânico? Primeiro, é a hora de tratar a gestão de caixa com insumos de safra, né, com disciplina real de risco, margem e endividamento. A segunda questão aqui é uma renegociação. Isso não pode ser feito no grito, né, e na última semana antes de vencimentos. O produtor precisa antecipar essa questão.
documentar, estruturar, buscar alongamentos que caibam no ciclo produtivo, cláusulas executáveis e transparências com os números, né? A terceira questão é a recuperação judicial não pode ser banalizada, porque ela costuma ser cara, principalmente porque é longa, né? E expõe a operação e, em muitos casos, até mesmo destrói o crédito futuro. E a quarta questão aqui é quando a crise, no meu entendimento, ela for inevitável, a solução tende a ser mais econômica do que judicial. Reestruturação com credores, mediação, prorrogação bem arrumada e, quando existir viabilidade, injeção de novo dinheiro com governança, monitoramento e metas de performance, né? Porque se 2025 fechou com esse salto, 2026 pode ser ainda mais duro no crédito para quem não se preparar agora, Voltaire. O Wesley, e afora isso que o produtor tem que fazer, a gente também tem a contrapartida. Por que nós chegamos nisso, né? Nós estamos hoje com 4% da área segurada no país. É o menor nível de todos os tempos. Eu estava aqui com a ex-ministra Tereza Cristina falando disso. Tem uma lei de seguro rural que foi aprovada no Senado, está lá na Câmara agora, para poder ver de que forma que nós vamos ter isso, porque senão isso é um balaio sem fundo, porque você vai continuar tendo problemas climáticos, você vai continuar tendo perdas, e nós temos 1 bilhão só de seguro rural para o ano que vem. Então, não adianta ficar enxugando gelo, senão o produtor não tem como plantar, é só pagar a dívida. Então, o governo tem que ter a contrapartida e tem que ter uma política de seguro rural decente no país. O Senado já deu o pontapé inicial. Perfeitamente, falávamos isso quando comentamos sobre o orçamento, né? E aí vem esse contraponto, né, Voltaire? Como que é aprovado um orçamento sem uma discussão ampla e aberta sobre o seguro rural? Isso, para mim, não cabe, né, nos pensamentos aqui em qualquer forma de gestão orçamentária de um país. Porque agora eu vou ter que reabrir, quando retornar do recesso, o Congresso, para discutir ampliação dentro do próprio orçamento, porque o que foi mencionado, o que foi aprovado e o que está sendo discutido, ele está longe de suficiente por tudo que o agro já veio enfrentando nesses últimos anos. Não é aqui um jogo de adivinha, né? Ah, não, eu preciso porque talvez possa... Não, o agro já vem sofrendo em relação às questões climáticas, questões de crédito, há longos anos. Desde da pandemia, podemos assim dizer. E aí deixar isso para ainda ano que vem, sem ter uma posição de orçamentária, é muito complicado. Nós temos um produtor bem resiliente, continua produzindo safra, super safra após super safra, mas com endividamento. Ou seja, ninguém tem a garantia, né, de que no próximo ano a gente vai ter. Está aí a Conab prevendo 177 milhões de toneladas de grãos. E eu tenho conversado com alguns setores importantes do agro, como soja, milho, e todo mundo está achando que esses números eles estão superavitários demais. É preciso saber se realmente o produtor vai ter condição até quando de plantar, porque tem várias coisas nesse negócio do endividamento aí. Você tem custo de produção e você tem também o arrendamento, né? Muita gente não sabe que no Brasil a soja que é plantada, o milho que é plantado, não é na terra do proprietário, é o cara que aluga aquela terra, arrenda a terra para poder. E o custo de arrendamento está lá nas alturas. Então, na verdade, a produção de alimentos no Brasil tem algumas nuances, algumas características que é preciso a gente deixar claro aqui. Uma delas é que o Plano Safra sozinho não sustenta. O governo entra com 13, 14 bilhões desses 500 bilhões que são anunciados aí como se fosse dinheiro público. Então, essas coisas é importante no fim de ano a gente deixar claro. Eu te deixo mais um minuto aí para você fazer as suas considerações, meu caro Wesley. 100% alinhado contigo, meu amigo. Safra recorde não é sinônimo automático de caixa. Volto a aqui, né? Muita gente colhe bem, mas não consegue traduzir isso em lucratividade, ou não é nem lucratividade, né? É pagamento das contas, porque, como você bem colocou, existe todo um custo que vem estruturado até que o produtor consiga fazer a sua colheita em relação aos produtos e que esse produto chegue na gôndola. Então,
nós temos que ter muita cautela, eu concordo com você, quando falamos em safra recorde, quando falamos em que o agro está sustentando o aumento e o crescimento da economia no terceiro semestre, porque a realidade não é para todo produtor. A realidade é que o produtor está endividado e está pedindo socorro há algum tempo, meu amigo. Então tá bom, Leonardo Rezan, eu acho que te vejo na semana que vem. Aproveito aqui para desejar a você, sua família, um feliz 2026, que a gente continue por aqui analisando as situações, né, os cenários do agro brasileiro, que apesar de tudo é resiliente, ajuda a nossa economia, produzimos alimentos, enfim, tudo isso que nós sabemos e que o povo da cidade fica sabendo também a partir dessa audiência que tem com a gente. Perfeitamente, meu amigo. Semana que vem certamente estaremos juntos. Também aproveitar para agradecer esse ano a você, a Carol, a toda a nossa equipe, todos os nossos telespectadores, que tenhamos todos uma virada de ano abençoado e um 2026 ainda melhor. Muito obrigado. Tá certo, obrigado, Hesler.